E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Moiras. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Belle e hoje vamos fazer uma leitura geral e atemporal para vocês. Sempre peço que vocês respirem fundo, entrem em contato com seus mentores, né? Independente daquilo que você acredita, o importante é a sua fé. Peçam que eles se façam presente, orientando, direcionando vocês para que tenham uma melhor compreensão da mensagem. Nada acontece por acaso, então se você chegou até aqui é porque tem alguma mensagem, uma informação para você nessa leitura. E enquanto ela estiver fluindo aquilo que for vindo à sua mente, provavelmente é sobre isso que eles gostariam de estar conversando com você, tá bem? Então, sem mais delongas, vamos começar. Vamos ver o que a espiritualidade tem a conversar conosco neste momento. Uma mensagem para quem está precisando de uma orientação, de um direcionamento. Que a espiritualidade maior se faça presente nessa leitura. Que seja utilizada como instrumento, que meus lábios sejam utilizados com sabedoria, não venha abordando nada além das verdades. Seja uma leitura tranquila, objetiva e abençoada. Uma energia sobre o que precisamos conversar. Uau! Já abrimos com a carta do despertar. Iremos conversar sobre coisas profundas aqui. Olhar a vida com mais realismo, né? Encarar a realidade. Vamos ver o que mais o despertar. A lua. Então aqui a gente está falando realmente de um momento aí onde vocês estão se deparando com alguma realidade que até então podia ser difícil de lidar. Ou que vocês até mesmo nem sabiam, né? Que existia um mundo diferente daquilo que vocês estavam acostumados, né? Seja ser tratado, seja como vocês estavam acostumados a trabalhar, se dedicar. Para cada um vai ser de uma situação diferente, né? Então tem alguma coisa aqui pelo qual a espiritualidade está falando assim, olha, acorde. Então, eu acredito que seja não só de forma interior, né? Despertar interior, mas também aquele despertar para a realidade. Porque a lua, ela fala de coisas ocultas, de coisas escondidas. Então é aquele momento que a gente precisa compreender, né? Que a matéria perece, que tudo se perde, o que mantém-se vivo é o nosso espírito, né? É a nossa alma. O que mais? A estrela. Então a gente está falando de uma mensagem espiritual demais aqui, gente. Espiritual demais. A gente está falando de um momento de elevação espiritual aqui, onde alguns de vocês estão passando, enquanto outros de vocês estão sendo convidados, né, a iniciar esse processo, né, dar início à sua iniciação aqui, né, no campo espiritual, no campo interior. E como assim espiritual, Belle? Eu digo, é como se fosse um despertar para si mesmos, sabe? Começar a rever seus traumas, sua cura interior, cura da sua criança interna, é começar a trabalhar e remexer as suas sombras para que você possa entrar em equilíbrio, né? Conseguir abraçá-la, compreender que você não é o tempo todo luz, né? Nós somos sombras também e tá tudo certo, tá? Sair da Matrix, né? Quando eu falei enxergar a realidade, aqui o nosso mundo material, às vezes a gente pergunta qual mundo é real, espiritual ou material? As pessoas falam que é o material, quando na verdade é o espiritual, né? Tudo aquilo que é matéria perece, se perde. O que se mantém é o que nosso espírito, nossa alma, né? Então tudo isso aqui, apesar de eu não gostar também, tudo isso é emprestado, né? Tudo isso daqui vai deteriorar um dia, vai se acabar, né? O nosso corpo vai precisar da terra, sabe-se lá o que acontece com ele, né? Então aqui a gente tem a estrela trazendo essa clareza para vocês, né? Sendo como uma estrela guia para guiar vocês, iluminar o caminho para vocês, né? Para que não seja uma de forma sofrida aqui, e sim como se fosse um abraço reconfortante da espiritualidade, né? Andando de mãos dadas com os seus mentores, com os seus guias, né? Com o seu lado mais profundo, intenso dentro de si, né? De você mesmo. Então, assim, é o religar
É o momento da reconexão, né? De volta para o seu próprio lar, de volta para o seu eu. Mais uma, por gentileza. A intuição. Eu tô falando que esse jogo... Peraí, gente. Opa. Eu tô falando que esse jogo é puramente espiritual, né? Quando a gente tem a energia da lua também, a gente tem a energia da mãe, né? Da deusa mãe, da deusa tríplice, né? A gente vê também nessa imagem que tem uma lua nova aqui. Não sei se dá pra ver, não vai dar pra vocês verem. E ela me remete muito à lua nova em si mesmo, né? Uma transição do antigo para o novo. Na lua nova a gente começa a resolver todos os nossos problemas pendentes dentro de nós. Então a gente faz aquele mergulho intenso, aquele mergulho profundo, né? Dentro de nós mesmos, tá? E eu acredito que a estrela é esse encontro que vocês estão tendo de vocês consigo mesmos, tá? Aquele momento que vocês estão fazendo uma autoanálise de forma... uma psicanálise aí consigo mesmo, uma autoterapia, né? De quais são os seus desejos, quais são os seus sonhos, seus objetivos de vida, né? Aquilo que você aprendeu até esse momento, o que você precisa ainda desenvolver, como você vai se desenvolver, como você pode vir a se desenvolver, né? Qual caminho você vai seguir. Então é um momento aí na vida de vocês de muitos questionamentos, né? E nós não vamos ter as respostas para tudo isso. Porque independente do caminho que a gente seguir, a gente vai aprender alguma coisa. Então a gente não pode focar em tentar encontrar só o caminho certo. Nós temos sim que tomar as melhores decisões, as decisões mais assertivas possível, né? Mas se você escolher algum caminho que não saia de acordo com o que você imaginou, não entre numa energia de raiva, de revolta, né? Tente tirar o melhor dessa aprendizagem. Mas, velho, falar é fácil. Todos nós temos nossas ordalhas, né? Então, assim, pra mim também é difícil estar aqui passando uma mensagem da espiritualidade para pessoas que estão aí do outro lado. E se eu não souber passar essa mensagem? E se no agora eu usar algum termo, falar algo que não seja de forma assertiva, né? E alguém olhar e falar assim, olha, não sabe nem o que tá falando, mas eu tô tentando, tô dando o meu melhor. Então, nesse momento, posso não ter tomado todas as escolhas assertivas naquilo que eu tô dissertando com vocês, mas é o melhor que eu logrei a ser até esse momento. É com base naquelas experiências que eu tive, né? Então, o que eu vejo também é que quando a gente entra nesse caminho da espiritualidade, parece que tudo começa a desmoronar, né? E por mais que a gente tente, parece que a gente está sendo testado, mas na verdade é como se o caos fizesse parte dessa reconstrução, né? A gente tem que ver tudo vindo abaixo muitas vezes para que a gente se desfaça do nosso ego. A gente está muito acostumado a querer que as coisas sejam sempre do nosso jeito, né? Não querer passar por coisas difíceis e outras pessoas saberem, essa coisa da vergonha, né? Às vezes a gente até se torna um pouco mais recluso por conta de situações que a gente passa na vida, né? Que a gente considera muitas vezes também vergonha, o abandono, aquela sensação de perda, de descaso de outras pessoas com a gente, né? Mas se a gente começar a parar para pensar também, enquanto a gente estava, né, nessa energia de se afastar, vamos supor, de se isolar, e as outras pessoas que estão se sentindo a nossa falta? As pessoas que a gente privou de ter a nossa presença. Então esse é um convite para que vocês também mudem a perspectiva de vocês, olhem por um outro lado, tá? A carta da estrela, para quem já me acompanha aqui, sabe que qualquer carta da estrela, seja do tarô, seja aqui do baralho cigano, do tarô da Hecate, ela representa um mentor presente, né? Então assim, ele vem vindo de alguma forma passar a mensagem para vocês, ou pelo menos tentar tocar o coração de vocês de uma forma que vocês consigam transformar as minhas palavras em algo que vocês compreendam, né? No sentido assim, de fazer sentido para vocês de alguma forma, tá? Então, a estrela também traz aquela ideia de você se despir de tudo aquilo que você tem como realidade para você até hoje, né? Tudo que você tem como verdade. Claro que você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, todos nós temos a nossa própria verdade, né?
mas talvez seja o momento de você rever, né? Então, assim, esse despertar, esse abrir os olhos, se sair, escolher tomar a pílula e sair da Matrix, ele fala muito mais sobre nós, né? Como nós reagimos ao mundo, às situações, às pessoas, né? O quanto nós nos privamos, o quanto nós nos demos ao luxo de muitas coisas que talvez a gente nem deveria. E os nossos vícios, né? Que nós somos presos, como a gente vai fazer para sair desse círculo vicioso que muitas vezes são mentiras que a gente cria para nós mesmos, né? E a gente não consegue encarar a realidade. A gente vai criando uma história de forma inconsciente, né, na nossa cabeça, aí vai aumentando uma bolha, o mundo está rolando, está tudo acontecendo à nossa volta e a gente está acreditando que a vida está sendo conforme aquilo que está na nossa cabeça. E aí quando vem o despertar, aí estoura essa bolha. E aí é um choque, né? É um choque se deparar, se começar a ver, poxa vida, existe uma vida de verdade, porque a espiritualidade ela vem para te trazer esse renovo, né? Ela tá vendo quão saturado você já tá, o quão cansado você tá, macetado da vida, das pessoas, né? Você em algum momento você pediu por isso, caso contrário, né? Quando chegasse o seu horário você iria ser convocado, mas vocês também pediram por esse momento dessa salvação, desse livramento, né? Pediram por essa sabedoria, por esse desenvolvimento, para que vocês conseguissem ser pessoas melhores e conseguissem alcançar os objetivos de vocês aqui, cumprissem com o propósito de vocês, né? Não pensar em tirar a vida, como alguns já pensaram, né? Tirar a própria vida, porque tá cansado. É igual eu falava, eu assim, tô cansada, eu tô cansada. Não tinha mais nada que eu pudesse dizer, porque eu só estava cansada de tudo, né? Então, assim, eles vêm para lavar a alma mesmo, né? E aí quando a gente começa a perceber que no meio desse processo, quando a gente começa a ter os insights, né? A gente se deixa, se fala assim, não, eu quero tomar decisões assertivas, e aí você vai, tenta racionalizar, pensar tudo, planejar tudo, e aí você começa a perceber que não tá fluindo, não tá indo, mas onde eu tô fazendo, o que eu tô fazendo de errado, né? Tô tentando tanto tomar as melhores decisões aqui, seja para me desenvolver espiritualmente, seja para lidar comigo, trabalhar os meus traumas, minhas questões interiores, lidar com outras pessoas, e não vai, toda decisão que eu tomo sai errada, né? E aí você tá tentando racionalizar um caminho que não dá para você ser racional. Quando você faz essa ligação, né? Quando você faz como é que fala, conexão espiritual, seria uma parceria, você segura aí na mão do seu mentor e fala assim, não, beleza, agora vamos juntos. Né? Então, assim, você começa a entender que a vida ela é simbólica. E aí ela começa a conversar com você através de insights, né? Através de situações que vão acontecendo no seu cotidiano. E aí quando você deixa a sua intuição também aflorar, você começa a seguir a sua intuição, sua vida começa a fazer muito mais sentido. Aí você começa a perceber, quando você está usando a sua intuição, não sua paranoia, você está usando a sua intuição e não o seu instinto, você está começando a entrar na mesma frequência da vida. E aí você começa a perceber que às vezes você está com um questionamento na sua cabeça, tem uma televisão ligada num lugar, na lotérica onde você está indo pagar a conta, e começa a vir uma resposta de lá, de um lugar onde você menos imaginava. Aí você fala assim, caramba, parece que isso é pra mim, né? Então, assim, a vida, ela conversa com a gente através dos símbolos. Então, você não pode só esperar que você deite numa cama, sonhe, e seu mentor vem até você e fala, olha, faz assim, faz assado, que vai acontecer assim. Não, não é assim. Se te falaram que é assim, eu acho que é mentira. Não acho que seja assim. Acho que seja de uma forma muito mais elevada do que você vir pegar uma coisa mastigada que alguém está trazendo para você através de sonhos. Eles conversam com você através de sonhos, te mandam sinais através de sonhos, né? Mas enquanto você está acordado, você está vivo. Por que só vai conversar com você enquanto você está dormindo? Você já aceitou que você compreendeu. Você compreendeu que você não está mais. Tirou os véus de Maia. Você não tá mais iludida. Você tá vendo a verdade nua e crua.
Pelo menos ao máximo tentando enxergar as coisas como ela realmente é. E engraçado que nesse processo, muitas vezes, não é uma coisa que seja nem só pra você. Você começa a ver a vida da outra pessoa e tentar compreender porque algumas coisas estão acontecendo com aquela pessoa. E aí você tá vendo aquele padrão que aquela pessoa tá seguindo e você queria falar pra essa pessoa, mas você não sabe se você fala, porque se você vai ser intrometido ou não. E aí terá pessoas que você vai conversar, porque você vai perceber que tá na mesma vibe que você, e você atrai essa pessoa pra esse despertar também. Então você começa a criar uma egrégora, criar um círculo. Comigo foi assim, onde eu menos esperei, eu encontrei pessoas para conversar sobre isso. E às vezes não era nem o mesmo estilo, não era estilo, vou falar desse jeito, não era nem esse mesmo estilo de despertar que eu estava tendo, mas cada um dentro do seu próprio universo, dentro da sua própria singularidade, se desenvolvendo como seres humanos, desenvolvendo seus valores, criando caráter, uma consciência própria, né? Uma visão própria de mundo, daquilo que é realidade. Que aí você consegue, tendo isso, você consegue enfatizar o que você tem como valores e o que você tem como virtudes. Mas para isso, você tem que usar aquilo que você passou na sua vida como experiência também. E todo esse processo que você está passando de muitas vezes dar um passo e cair, você tem que dar 2 passos para trás para conseguir dar um para frente, é todo esse processo que vai te dar essa sabedoria, para você criar esses 3 pilares: sabedoria, virtudes e valores, né? Então assim, é tudo interligado. Mas para isso, primeiro, você tem que entrar numa frequência de você confiar em você e na espiritualidade, para que você comece a compreender sua intuição. Não seu instinto nem sua paranoia, a sua intuição. Mais uma para encerrar. Amor à espreita. E esse amor à espreita, ele não vem nem falando sobre amores, tá, gente? O amor à espreita aqui é que no meio de todo esse processo, mesmo que você tivesse uma sensação de ódio por você mesmo, você vai começar a perceber que você tem, de uma forma ou de outra, do seu jeito, um amor por você. Você vai perceber o quanto é legal quando você começa a desenvolver algumas coisas na sua mente, né? Começa a cuidar de você de forma saudável, da sua mentalidade. Aquilo que eu consigo resolver, eu vou resolver. Aquilo que eu não consigo, eu deixo de lado. Estou com um foco nesse objetivo. Não adianta tentar em 10 frentes diferentes para conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu sei que eu vou me frustrar e não vai dar certo. Eu vou aqui. E aí você vai pedindo um direcionamento, uma orientação, vai seguindo a sua intuição e as coisas começam a desenrolar e vai dando certo. Cada vez mais que você cria uma confiança dentro de você, é esse amor, é esse carinho, esse afeto que você está desenvolvendo por si mesmo. Porque isso mostra que você está mais conectado ainda, cada vez mais conectado com o seu eu. Então, cada vez mais conectado com a sua essência. Cada vez mais conectado com o seu eu superior. Cada vez mais conectado com o que é o seu propósito. Porque se você veio pra cá, você tem um propósito. Pode ser que você não encontre ele de primeira, mas todo esse percurso tá te levando para ir de encontro a ele. Entendeu? Então assim, se você não veio pra cá e você não cumpriu o seu propósito, de que adiantou você ter vindo? Sua vida foi em vão? Então não. Então você, mesmo que de forma inconsciente, está buscando pelo seu propósito. Por isso que você tem essa chama que a gente fala, esse eu superior, esse as de bastão do tarô dentro de você. Sabe, esse fogo, essa chama que a gente tem que manter alimentada, manter acesa, né? Manter acordada. E que você acendeu uma faísquinha e agora, nesse processo todo, você vai ver tá uma fogueira gigante. Entende? E aí, onde tudo era escuro e não havia brilho, não havia cor, que essa estrela veio aí trazer iluminação, veio trazer clareza, né? Veio trazer uma voz no seu ouvido e um amparo, dizer: eu estou com você, nasce a esperança. Tá? Desculpem pelo barulho da rua. Então aqui nasce o quê? A esperança. Esperança de que dias melhores virão, esperança de que você consegue cada dia ser maior e melhor. Esperança de que mesmo você errando e muitas vezes querendo desistir, você acorda no outro dia e dá um passo. Esperança que mesmo quando você percebe que você não está pensando
nesse desenvolvimento, você está se desenvolvendo de forma natural, entendeu? E esperança de que você não está sozinho, nunca. Mesmo quando você pensa que você está mais lascado e abandonado, você não tá. E aí você consegue em alguns momentos, já ou já nesse período, desfrutar da solitude. O que antes para você era solidão, você vai começar a compreender que é muito bom tirar um tempo, ter um tempo com você, onde você vai conseguir fazer esse processo, que é tudo a gente estava falando até agora, é um processo alquímico, que a gente está lapidando a nossa alma. Entende? Então, assim, legal, né? Achei legal. Vamos ver qual energia vocês estão vibrando assim que chegarem a essa leitura. Uma energia para quem chegou a essa leitura. Qual energia eles estão vibrando? O que eu tô falando? O imperador. Uma energia masculina yang, por fogo, puração, energia de Ares, aquele que vai de cabeça, né? Então assim, ele mete a cara mesmo e faz aquilo que ele precisa, aquilo que ele deseja. Não é à toa que ele expandiu o império dele ao ponto dele ser o imperador, né? Ele tem todos os reis dentro dele aqui. Ele é uma pessoa que é inteligente, é sábia por conta do tempo, por conta de todas as batalhas que ele lutou para chegar onde ele está. Ele está disposto, olha só, ele está disposto a sair daqui a qualquer momento para lutar uma próxima batalha se for necessário, para defender seus ideais, defender aquilo que ele acredita, defender os seus, né? Então, quando a gente fala desse processo, muitas vezes a gente está falando do eu, do eu, do eu, do eu, do eu. E é do eu. Quanto mais a gente cuida de nós, mais a gente faz fora também. Então, todo esse processo de transformação interno, quanto mais você trabalha dentro, eu sempre falo isso, quanto mais dentro, mais fora. Então, não é o mundo que muda, é você que muda. É você que muda. E se todo mundo entrasse nessa vibe de mudar, de se transformar, aí o mundo mudaria. Porque todas as pessoas estariam mudadas. Estariam sendo diferentes. Entendeu? Então as pessoas agiriam diferentes no mundo. E seria um ambiente, um lugar muito melhor para se viver, para se conviver. Teria empatia, responsabilidade afetiva, teria educação, né? Teria respeito ao próximo, entre várias outras, né, coisas importantes aí, tá? Então a gente vê aqui que tem uma energia pairando sobre vocês aí, muito forte do fogo, por isso que eu senti aquela coisa da chama acesa, né? Então aqui vocês realmente traçando objetivos, traçando metas, para que vocês consigam se desenvolver a curto, médio e longo prazo, tá? Acompanhados aí, né? Confiantes com aquilo que vocês vêm fazendo, executando no presente. Se vocês não estão confiantes, então aqui é a mensagem, confie, tá? Ó, a gente tem o 3 de espadas e a lua de novo. Então assim, é a finalização de uma dor após você enxergar a realidade como ela é. Então é você tirando as vendas para enxergar aquilo que realmente te fere. Às vezes a gente acredita que outras coisas estão nos ferindo, quando na verdade são apenas reações, a gente está só reagindo a traumas que a gente tem de lá do passado, de coisas que a gente viveu na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida adulta ainda, que a gente pensou que tinha superado, que não tinha afetado a gente dessa forma, mas lá dentro tinha, entendeu? O que mais precisamos conversar? Peraí. O que mais precisamos conversar? O imperador, por gentileza, do que estamos falando? Opa! Eu adoro, eu amo a espiritualidade, gratidão. Olha o que eu falei pra vocês. Um as de bastão, né, do tarô. Um as de paus, aí uma fogueira, uma chama interna, o espírito, junto com a carta do despertar. E é isso que esse imperador, ele mostra, ele é resistência, é vocês o imperador, ele também fala de equilíbrio, né? De estabilidade.
Então é vocês nessa energia, e é uma energia maravilhosa do Imperador, né? Isso mostra que vocês estão determinados a conquistar e chegar ao lugar que vocês querem, né? E tendo uma maturidade, trabalhando, tendo uma maturidade que é de se admirar, né? As de paus. Os enamorados, então a gente está falando de escolhas aqui, né? Momento que vocês escolheram realmente dar início, né? É uma escolha que vocês fizeram que vai levar vocês a um desenvolvimento profundo. Então a gente estava falando anteriormente de escolhas, né? De seguir a intuição de vocês, tá? E aí lembra que a gente falou, os enamorados, ele fala de uma escolha com o coração, né? E aí vocês tirando os véus de Maia, que assim, se vocês tentassem ficar enxergando a realidade, as coisas com a razão, igual eu disse anteriormente, não ia dar certo, né? Então por isso que vocês colocaram a emoção de vocês, vocês seguiram o coração de vocês, aquilo que lá dentro, que vocês escondem de todas as pessoas, que só vocês sabem. Tem coisas que até vocês escondiam de si mesmo, porque vocês não tinham coragem de olhar para vocês e conversar sobre isso, ou ainda não tem. Então, se vocês ainda não têm, tem coisas que vocês guardam até de vocês mesmos, é o momento de vocês se deixarem levar pela emoção e conversarem com esse lado de vocês, que está exilado, tá? Tirem eles do exílio. Você tem muito a aprender com eles, né? E libertar essa ferida, como se fosse, imagina como se fosse aqueles divertidamente. Então, imagina que seja como ele, e aí você tem que tirar ele da prisão, né? Você colocou do seu coração. Mais uma, que mais? Opa, muitas cartas. Os namorados. A estrela com a rainha de paus, né? Em relação a essa escolha dos namorados que vocês fizeram. A rainha de paus, ela é sempre considerada para mim como uma mentora, uma energia feminina bem forte. Pode ser um mentor, mas eu sinto sempre que é uma energia feminina bem forte, tá? Ela é a bruxa do tarô, então ela é sábia, ela é receptiva. Aqui eu falei para vocês a respeito dessa estrela, né? Estar iluminando os caminhos de vocês, né? Vir aí ser uma verdade, olhar as coisas com uma verdade nua e crua, né? Então essa verdade, essa orientação, né? Após essa escolha, vocês estão recebendo, né? Dando as mãos para um mentor, uma mentora aí. Então a gente tem uma energia forte feminina, né? Que é a rainha de paus, uma energia forte do imperador aqui. Então vocês estão adquirindo muita sabedoria também dessa energia feminina e yang sensível de vocês, né? E ao mesmo tempo que a rainha de paus, ela é fogo. Então, assim, ela é muito exigente, né, para tudo que ela deseja. E ela é o tipo de pessoa que você provavelmente está tendo acesso, é uma mentora que você está tendo acesso para se orientar, se redirecionar a partir de agora para onde você vai, né? Qual o melhor caminho. Então, talvez seja ela que esteja mandando insights para você a respeito de trajetórias que você vai fazer em relação a curto, médio e longo prazo, né? Ela está pensando muito no futuro também. A rainha de paus. Opa. Puxa, caiu uma só. A intuição com um 7 de paus. E o 7 de paus, ele fala de você defender aqui, né? Seus ideais, aquilo que você acredita, né? Defender aquilo que você vem construindo. É uma sensação aí que muitas vezes você vai sentir que você está indo na contramão. Como diz minha mãe, o Deus abre uma porta e o diabo fecha a outra. Então vai ser, às vezes você vai se sentir assim, igual eu falei pra vocês, de faz, dificilmente consegue encontrar um caminho, uma solução, né? E aí vocês, mesmo se conectando com a parte da vida, compreendendo com a vida simbólica, pegando compreendendo os seus símbolos, as mensagens, se conectando com a sua intuição, tá? Então você não pode esperar também só mensagens da espiritualidade. Aqui é o momento que você já desenvolveu uma determinada sabedoria aqui para defender seus valores e suas virtudes. Então mesmo que cheguem pessoas aqui tentando de alguma forma mudar, tirar você do seu caminho, né? Dizer que a sua verdade não é sua verdade, você vai mostrar para eles que a sua verdade é sua verdade, mesmo que eles tenham a verdade deles. Que eles respeitem a sua para que você respeitem a deles também. Entendeu?
Então, assim, muitas vezes quando você intuir algo, até mesmo seus inimigos internos, né, que a gente passa por esse processo, os inimigos internos ficam lá também. Dificilmente a gente consegue curar tudo de uma vez, porque é um tempo, né, extenso que vocês já vêm passando, né, estão entrando nessa energia. Então, assim, é você saber diferenciar aí o que é da sua intuição, né, lutar contra aquilo. Não, eu tenho certeza que isso daqui é minha intuição, né. Estou intuindo que isso daqui é correto. Mais uma. Ah lá. E amor à espreita, junto com um as de pentáculos. Então a gente tem 2 ases aqui, né? Esse amor à espreita que eu falei pra vocês é quanto mais vocês trabalham dentro, mais vocês mudam fora, né? Então é vocês começando a manifestar, é uma semente aí com todo o potencial de vida, de se desenvolver, né? De criar raízes fortes. Então aqui é uma coisa que vocês estão percebendo que a espiritualidade está dando a chance para vocês 2 vezes, né? A gente abriu com um as e encerrou com um as de paus e encerrou com um as de ouro. Então a gente começou com o as da matéria, do espírito, o as dentro, trabalhando dentro, e encerramos com o as da matéria, que é o trabalhando fora, né? Então assim, dessas experiências, lembra que eu falei para vocês que dentro dessas experiências, desse desenvolvimento, tudo, vocês vão começar a manifestar coisas, né? Então, eu não lembro exatamente como eu disse, mas eu falei sobre vocês talvez trazerem isso, ajudarem, expor isso para outras pessoas, conhecer outras pessoas e através disso às vezes criar uma egrégora, algo do tipo. Então aqui mostra que esses esforços, essas lutas de vocês não é em vão. Então vamos supor, às vezes eu sinto que eu estou falando, igual eu senti agora que eu estou falando com alguns professores, alguém que tem essa coisa de comunicação. E aí vocês falam isso, trabalham isso com seus alunos dentro da sala de aula, né? Para que eles também já comecem desde cedo, desde agora, ou mesmo que forem adultos, jovens adultos, né? Terem esse despertar, assim. Porque às vezes a pessoa ela passa por tanta coisa e a escola, o ambiente escolar é um ótimo lugar para a gente também ajudar as pessoas a se desenvolverem nesse lado, cuidar de si mesmos, né? Então, assim, serem pessoas críticas e saberem já irem em busca da sua verdadeira vontade, da sua verdadeira verdade, né? Do seu propósito, tá? Não sei por que é isso, só falei porque eu senti isso. O que mais precisamos conversar? O que fica dessa transformação aqui? O que mais dessa transformação aqui? O que as pessoas que se conectaram com essa leitura não estão vendo dessa transformação? O que eles não estão vendo dessa transformação? Ah lá. O enforcado, ele fala de sacrifícios, né? Olha, o 4 de novo, né? A gente está falando da estabilidade aqui. Então, alguns sacrifícios que foram feitos, que vocês fizeram, né? Para encontrar a estabilidade. Então, vocês percebendo que o tempo todo vocês estavam com as mãos, né? Soltas para vocês se desprenderem dessa posição, né? De pendurados aqui. Mas que o que faltava para vocês era confiança, né? Dentro de si mesmo, confiança em si mesmos, coragem para confiar na intuição de vocês, coragem para confiar na espiritualidade maior, né? Coragem para dar esse primeiro passo, para ser diferente de todo mundo, que às vezes a gente se prende a uma bolha, né? Tem que ser igual. Então, assim, quando alguém fala, nossa, você é diferente, agradeça, fala, nossa, muito obrigada, eu vou levar isso como um elogio, porque realmente é, né? Então são pessoas como vocês que estão passando por esse processo, estão se dedicando a entrar nesse processo, que o mundo pode se tornar um lugar melhor, né? Então assim, a gente tem que primeiro começar conosco, igual aquela parte do filme do Matrix, né? Que fala assim, não tente entortar a colher. Veja, ela não existe, não existe colher, entendeu? E o enforcado, ele fala também, assim, de que o tempo tá passando, né? Por mais que tá passando de forma tão lenta, essa transformação tá sendo de forma tão progressiva, e vocês não estão percebendo que para vocês está acontecendo muitas coisas às vezes ao mesmo tempo, né? E o pendurado, ele é aquele que já pensou muitas vezes numa mesma coisa, né? E agora chegou o horário, a hora dele separar as lembranças dele, aquilo que faz com que ele fique de cabeça para baixo aí,
num baúzinho, né? Que é aquilo que a gente veio conversando até agora, que é esse processo de cura interna, né? Dos traumas, desde a infância até o jovem adulto, né? Tudo aquilo que você pode continuar, tudo aquilo que pode continuar na sua vida como lembranças positivas, você põe no baúzinho ali da felicidade, e o que não, infelizmente, você tranca 7 chaves e se desfaz dele, né? Você vai trabalhar isso, o se desfazer dele é trabalhar ele para que ele mesmo se dissolva, igual aquela parte do Ultimato, quando os personagens da Marvel lá começam a desaparecer, o Homem-Aranha vira poeira. Então, é isso que eu quero que aconteça, né? Isso que a espiritualidade quer que aconteça quando vocês trabalham esse lado aí de vocês do passado, que vocês de alguma forma não conseguiram superar ainda. Então, a partir do momento que vocês superarem isso, vai acontecer isso aí, vai dissolver, tá? Não precisa ter pressa, tá? Pra resolver esses problemas que te afligem, ó. Confirmando aí, não precisa ter pressa pra confirmar, né? São dores, são traumas que, infelizmente, a gente sabe que demoram tempo, demanda tempo para serem curadas, né? Não tentem ir pelo caminho mais fácil para curar essas dores, tá? Isso tende a piorar a situação. Então, às vezes tem travou. Então, às vezes tem o caminho do meio, outras horas não tem o caminho do meio, mas é tão importante quanto demore, você vai conseguir sanar, né? Esse vazio, esse buraco, né? Essa parte que falta, esse trauma aí em você. Tá? O que está claro? Lá. Está claro, né, que é uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade de vocês manifestarem uma coisa muito incrível, tá? Aqui, então já está se materializando. Vocês muitas vezes, só de olhar para trás, se vocês forem parar para ver, muita coisa já mudou. Vocês já mudaram muito, né? Olhar para dentro, vão ver que tem muita coisa diferente dentro de vocês. E o quanto vocês já estão desejando coisas diferentes para o futuro, né? O que precisamos saber neste momento? Uau! O sol! Precisamos saber neste momento que vocês estão iniciando um ciclo aqui de estabilidade, de clareza sobre todas as coisas, né? De fertilidade, de prosperidade. Então é um ciclo aí que, e inclusive encerraram um ciclo, né? Estão encerrando um ciclo para começar algo novo. Então aqui a gente tem o Deus Sol, né? Eu acho que do Deus Sol dos Incas, tá? Ou dos Aztecas era Quetzalcoatl, alguma coisa assim. Eu aprendi na faculdade de História, mas já esqueci o nome. Então é um começo aí maravilhoso. Só a gente não tem muito o que falar, porque ele irradia, ele traz luz. O Sol é vitalidade, é força, ele é fogo, né? Então assim, tem essa energia de fogo muito forte para vocês, trazendo uma estabilidade, trazendo clareza, né? Uma clareza, assim, iluminando a escuridão dos dias. Não só clareza mental, mas para iluminar os dias mesmo, a vida, né, de vocês. Mais um, né? Ah lá. Um 9 de paus. Não desista. Ainda não é o momento. Não desista, né? Independente do que aconteça no caminho, volte 2 casas atrás para você dar um passo, mas não desista, tá? Acredite. Por mais que a gente pense que não, aqui essas batalhas valem a pena você lutar e soltar dentro dessas batalhas aqui, solte aquilo que você vê que está sendo um peso para você. Sempre que você vê que tem alguma coisa te puxando para baixo, opte por perder, por soltar, né? Por largar. No caso, não será uma perda. Porque se está te puxando para baixo é porque é algo que não é para estar no seu caminho. Então, todos aqueles caminhos que se fecharem para você não eram os seus. Lembre-se disso, tá? Última para encerrar. Futuro próximo, curto prazo. Ah lá, gente! Do tanto que saiu, ó, saiu um as de ouros,
Saiu um valete de ouros para vocês. Então a gente está falando aqui de comemoração, de estabilidade, né? O máximo que vocês conseguem até esse momento lograr aí. Então mostra que vocês estão tendo um retorno muito positivo. Olha só, fundo de deck, a gente falando de fogo, fogo, fogo. Então aqui é o Rei de Paus, né? Com esse 10 aqui. Então é vocês já não querem continuar sentados aqui. Vocês querem levantar. A gente percebe, ó, que esse rei de paus aí, ele não tá querendo ficar sentado não. Primeiro que até ele tem muita energia, né? Ele tem muita ação, muito fogo. Ele quer ir, ele quer fazer, ele quer conquistar, ele quer, né? Ele quer ser um imperador, tá? E o manto dele é de fogo, é de lava. Então, por onde ele passa, ele deixa o rastro dele, né? E aqui eu vejo que é vocês, nessa energia. Então, o futuro próximo de vocês é isso. Não só uma realização material que vocês tanto desejam, que vocês vêm trabalhando, né? Como também esse momento de celebração aí, de colheitas, né? Que vocês estão fazendo. Então, lembra que eu falei pra vocês, quanto mais vocês trabalham dentro, mais vocês veem fora? Então é exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. Vocês trabalhando dentro de vocês, nesse processo, vocês vão perceber que a vida de vocês estão conseguindo materializar o propósito de vocês, né? Aquilo que é de essência de vocês, tá? Então, pessoal, é isso que eu vejo para vocês nesse momento. Tenham esperança, não desistam. Espero que vocês tenham gostado, que essa mensagem chegue a quem realmente precisa. Acho que ela foi um pouquinho intensa, né? Mas eu gostei. Espero que vocês tenham compreendido a mensagem. Um beijo e até uma próxima.